É, minha família, quem diria, né? O maluco que era um nerd, que adorava os alienígenas, sofria bullying por todo mundo na escola por causa disso, se tornou um demônio velocista, um cara absurdo. E hoje a gente vai dar uma olhada em todas as formas do Okarun, toda a evolução que ele teve até ele se tornar o que ele é hoje no mangá. Nossa, tem muita coisa pra gente falar, cara. Você acha que ele ficou só naquela forminha dele? Tá muito enganado, vem comigo que eu vou te contar tudo, tudinho. Então se prepara, já pega a tua pipoca, aquela pipoca de lei, aquele suquinho maroto, aquela limonada, hoje é sexta-feira. Senta aí, relaxa e vamos que vamos. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeozão aqui no canal. E olha só, família, a gente vai começar falando da forma principal, a primeira do Okarun, nerdzão, né? O cara que literalmente foi quem a Momo se apaixonou. A primeira vez que a gente vê ele, lógico, ele tem aquele clássico cabelo dele de nerd dos animes, né? Ficar sentado na sala de aula e tudo mais, com aquele livro de ocultismo dele, enquanto ele sofre as intimidações de todo mundo. Mas ele nem se mexe, porque foi assim que ele viveu a vida inteira. Desde criança as pessoas chamavam ele de estranho, de burro, ele literalmente nunca teve amigos, só que esse nerd realmente se tornou um cara com um poder especial, com a habilidade de ver espíritos graças à sua energia espiritual e também da consciência aguçada dele. Voltando para a escola, enquanto o Okarun estava lá sendo intimidado por todos, a Ayase conheceu ele, a Momo, né, a nossa querida, a garota super popular, que meio que defendeu ele por conta disso tudo, e quando os valentões recuaram, ela saiu da sala, o Okarun acabou indo correndo atrás dela, eles começaram a falar sobre espaço, alienígenas, porque aí, lógico, ele tacou o livro na cara dela para ela ver aquelas coisas, só que, cara, a Momo acabou se irritando com isso tudo, então ela disse que ela não acreditava em alienígenas. Pra ela, tudo girava em torno, na verdade, de fantasmas, de espíritos e tudo mais, já que a sua avó era vidente. E o Okarun começou a rir. Logo eles começaram a discutir e no final fizeram uma aposta. O Okarun deveria ir ao túnel amaldiçoado, né, assombrado lá, pra poder provar que fantasmas não existem, enquanto a Momo deveria ir ao hospital abandonado e totalmente assustador, né, pra provar que alienígenas não existem. Naquela mesma noite, enquanto o Okarun vagava pelo túnel, ele encontrou a senhora idosa do nada, né, lógico, a vovó Turbo tinha que aparecer. Ele surtou, saiu correndo, só que as notícias foram piores ainda, porque a vovó Turbo correu atrás dele, e antes que ele percebesse, ele já estava sendo amaldiçoado. Isso nos leva à sua segunda forma, a forma amaldiçoada pela vovó Turbo. Depois que ela literalmente roubou a linguicinha dele, né, isso aí mesmo, ela tomou conta do corpo dele. Ela cobriu o rosto com uma máscara horrível dela, dando a ele alguns cabelos brancos, mas ainda assim manteve a sua estrutura esguia, né? Uma estrutura mais magrinha e tal. E assim, enquanto amaldiçoado, ele ganhou uma velocidade insana, uma força sobre-humana, dentes absurdamente fortes, capazes de morder até serpentes alienígenas, né? E tem uma durabilidade incrível. E a gente vê essa forma pela primeira vez quando o Okarun aparece lá do celular da Momo. Ele sai do celular da Momo depois que ela foi sequestrada pelos serpos. E aí ele fica completamente selvagem, sai gritando sobre tomar as bananas dos caras enquanto destrói tudo que tá à vista. E mesmo que ele tivesse possuído, às vezes o Okarun ele conseguia resistir, chegando até a rachar a máscara da vovó Turbo no meio. E aí, como ela era muito forte, ela continuou com a fúria dela, chegou até a se voltar contra a Momo. A única razão pela qual ele sobreviveu é porque a Momo despertou os seus poderes de pirocinese, expulsando momentaneamente a vovó Turbo de dentro dele e destruindo o OVNI por completo. Mas é aí que tá o problema, meu amigo, porque a maldição ela não foi quebrada. A vovó Turbo ainda tem a salsicha, né, aquele da linguiça ali do Okarun. E aí o Okarun tenta dizer a Momo que ele não vai lidar com esse troço todo sozinho, tá? Mas ela insiste que sim, ele teria que lidar e tudo mais. E de qualquer forma, eles têm que se juntar pra fazer isso, tá? Os poderes psíquicos dela são a única coisa que mantém a maldição sob controle no corpo do Okarun. Se ela parar, ele acaba perdendo o domínio sobre si mesmo e a maldição assume o controle por completo. Por isso, o Okarun acaba morando na casa da Momo por um tempo, né? Certo dia, enquanto eles estavam trocando de roupa, ele percebeu que, bom, as suas joias da família já não estavam mais lá. Antes mesmo dele ter tempo pra processar isso, a campainha tocou e um alienígena gigante, né, um monstro lá de Flatwoods apareceu, né, perseguindo eles, e eles fizeram a única coisa sensata: correr para salvar suas vidas. É nesse momento que nós vemos a próxima forma do Okarun, que é a forma da vovó Turbo com a ajuda da Momo, né, suprimindo os poderes e tudo mais. E graças aos poderes psíquicos da Momo, que suprimiram essa maldição, o Okarun ele conseguiu usar o poder dessa vez totalmente no controle, que era um poder insano da vovó Turbo, sem perder a base do que ele tinha. E quando ele ativou essa forma, o cabelo dele disparou, com o cabelo branco. Ele ganhou uma máscara assustadora, né, cheia de dentes também, e o corpo dele se tornou mais musculoso e não magrelão. A postura
postura dele começou a se curvar, as unhas ficaram pretas e mais afiadas como se fossem garras, e até a roupa dele mudou. Tem alguns detalhes como se fossem chamas e tudo mais, e não é só a aparência que muda, tá? A personalidade dele, que é a melhor parte disso daí, também muda. Ele ganha aquela aura sombria deprimida, mas confiante. Agora, o grande destaque aqui é a velocidade. Nessa forma, o Ocarun ele herda a velocidade absurda da Vovó Turbo e corre rápido bastante para se lançar a 100 km por hora com uma técnica suprema com All Out, né, que é chamada de All Out, tornando o cara literalmente um míssil humano, entendeu? Só que ele só pode usar essa técnica 2 vezes antes de acabar ficando cansado completamente ali, né, acabar com todas as forças dele. E com a sua velocidade ele consegue bombardear os inimigos com ataques muito rápidos, cabeçadas brutais e até lançar como se fosse um projétil contra eles. E ele pode até voar, se ele ficar girando o corpo como se fosse um helicóptero. Além disso, a sua nova forma concede a ele uma força de mordida assustadora, forte o suficiente, inclusive, para arrancar de uma vez por todas todos os 5 dedos do monstro Flatwoods, tá? Com super velocidade, agilidade selvagem, força absurda, durabilidade insana, o Ocarun ele se transformou numa ameaça total, causando danos muito sérios ao Flatwoods, também ajudando a Momo a derrotar ele. Depois disso, ele tenta recuperar a salsicha dele, né, das mãos da Vovó Turbo do túnel da cidade, só que não acontece, ela deu o troco e conseguiu prendê-los, quase matando os dois, mas o Ocarun ele revida com os ataques, digamos bem, questionáveis, e isso só deixa ela mais irritada e ela assume novamente o controle. Só que a Momo consegue recuperar ali do golpe e sela a Vovó Turbo dentro do corpo do Ocarun. Mas aí é que vem o problema, porque isso tá longe de acabar, irmão. Um outro espírito do túnel aparece atrás deles, e aí o Ocarun ele precisa agarrar a Momo e sair correndo ali desse inferno, gastando cada grama da velocidade que ele tem até que a Vovó Turbo force a sua saída e se funda com o espírito preso a essa terra. E agora, irmão, ela vira um caranguejo gigante. Bom, o bom é que eles conseguem escapar para a cidade, graças ao raciocínio rápido da Momo, né, num trem surgindo ali, por conveniência, na hora certa, e lá, juntos com a Seiko, eles finalmente derrotam a Vovó Turbo de uma vez por todas. Parece que tava tudo bem, tudo tranquilo, mas não era exatamente assim, né? Os dias de tranquilidade não demoram muito para acabar. No dia seguinte, o Ocarun já vai para a escola, sem querer ele acaba beijando a Momo, que para ele já era uma vitória gigantesca, mas logo ele percebe que tem uma coisa errada. Seus ovos desapareceram, suas bolas, né, no caso, sumiram. Então ele ficou desesperado e levou a Momo até a casa dela. Lá a Seiko realizou alguns rituais espirituais esquisitos e de repente uma boneca do gato ganhou vida. Acontece que essa boneca agora é na verdade a Vovó Turbo. Sim, ela estava secretamente escondida dentro da boneca, isso aí a gente viu tranquilamente mesmo depois daquela luta. E essa velha maldita deu um ultimato, mandando ele matar a Momo e a Seiko se ele quisesse as suas bolas de volta. Mas em vez disso o Ocarun ele surtou de raiva. E esse ódio despertou a sua verdadeira forma da Vovó Turbo. Essa forma tem os mesmos poderes insanos de antes. Ok, isso a gente tá falando quando ele dependia da Momo, né, pra usar esses poderes da Vovó Turbo e tudo mais. Só que tem uma enorme diferença. Depois que a Seiko e a Momo derrotaram o espírito da Vovó Turbo e selaram dentro da boneca de gato japonesa, o poder espiritual dela continuou dentro do corpo do Ocarun. Isso significa que ele agora tem um controle total sobre a velocidade absurda, a força monstruosa, né? Isso acaba fazendo com que ele se transforme sempre que ele quiser. Por exemplo, quando dois caras começam a falar mal da Momo, ele simplesmente perdeu a paciência e ativou a forma dele da Vovó Turbo lá na hora. Ou, sempre que ele tá em perigo, aparece essa forma. Seja contra a Acrobatic, né, que ele lutou, os Serpos ou qualquer outro inimigo, ele só se transforma e sai destruindo tudo. Mesmo assim, apesar de todo esse poder, o Ocarun ainda quer suas bolas de volta, né? Porque qual homem não ia gostar de ter suas bolas de volta? Enfim, e quando ele pergunta pra Vovó Turbo, ela simplesmente diz que perdeu. Ainda assim, ela promete que quando recuperar, vai devolver os poderes pra ele, pra que ele possa voltar a ser um humano normal, mas até lá, continuaria vivendo como um verdadeiro casca grossa, né? E a partir desse ponto, o Ocarun só fica cada vez mais forte, cara. Isso foi o que a gente viu na primeira temporada. Você pode até pensar, putz, mas ele já é pelão o suficiente, ele até deu um soco lá no Evil Eye e tudo mais, mas na verdade, naquela época, o Evil Eye ainda era mais forte do que ele. Por isso o Ocarun decidiu treinar para ficar ainda mais poderoso do que o Evil Eye. E quando a Vovó Turbo viu ele treinando, ela inclusive se ofereceu para ensinar ele a usar os seus poderes corretamente. Óbvio que o Ocarun aceitou, mesmo que os seus métodos fossem bem questionáveis, digamos assim, tá? Mas quem é melhor pra te ensinar do que a própria pessoa que detém esses poderes? Enfim, como consequência disso tudo, fazer ele lutar contra retratos amaldiçoados em salas de músicas aconteceu e no fim valeu a pena. O Ocarun ele conseguiu dominar o seu ritmo de combate num estilo que consiste basicamente em aplicar 5 ataques numa única sequência fluida, aumentando ainda mais a eficiência dele nas batalhas. E usando o ritmo de combate, junto com as músicas insanas de Hayashi, Ocarina e tudo mais, ele conseguiu meio que maximizar, né, aplicar as cabeçadas ali em todos os
5 ataques em sequência perfeita, e com essa nova habilidade ele finalmente derrotou o Evil Eye sozinho. A partir daí, o Ocarun ele continuou mostrando o quão forte ele tinha se tornado. Mas então, ele encontrou com um grupo de alienígenas que encurralaram ele e destruíram o Ocarun completamente. Basicamente, ele acabou num suporte de vida, tá? Ele quase morreu de fato, deitado numa cama, enquanto todo mundo estava lidando com essas consequências da batalha. Até a Momo ficou desesperada com isso. E é nesse ponto que as coisas ficam mais loucas ainda, quando a gente alcança a próxima forma, a forma espiritual do Ocarun. Depois de estar literalmente entre a vida e a morte, o Ocarun ele desperta, ele acaba descobrindo que ele se transformou em algum tipo de projeção astral, completamente invisível para todas as pessoas ao seu redor, exceto para as pessoas com aquele excepcional controle espiritual, como o caso da Seiko. E, claro, ele também podia voar. Naturalmente, o Ocarun começou a surtar, sem saber que ele conseguiu voltar ao corpo, ou se ele estava simplesmente morto e tudo mais. Nesse estado, de repente, ele é sugado para dentro do telefone e teletransportado direto para onde está a Seiko e a Vovó Turbo. Mas tinha um problema, se ele ficasse muito tempo nessa forma, ele acabaria morrendo de vez. E a Vovó Turbo não queria perder os seus poderes caso ele literalmente fosse de base. Relutante, então, ela revelou que ele poderia se salvar usando a sua energia para voar para cima, viajar através dos cabos dos telefones, e foi assim que ele ganhou essa nova habilidade, que era o transporte pelos fios telefônicos, tá? Para fazer isso, ele precisava literalmente surfar no campo magnético, né, dos fios de telefone, como se fosse um surf espiritual que corria através dos cabos, se movendo numa velocidade insana da própria Vovó Turbo. E como isso não era suficiente, a Seiko também ensinou para ele o poder espiritual, que era uma técnica que utilizava algumas dinâmicas de espiral, né? Ele literalmente virava no espiral e acabava turbinando ainda mais as habilidades, tornando ele mais forte. Com isso, chegamos à forma Vovó Turbo versão 2. Enquanto toda a família estava enfrentando os Skur, né, que eram os alienígenas, literalmente tentando salvar o mundo, o Ocarun ele usou o seu poder de espiral com a sua conexão com os fios telefônicos ali para voltar ao seu corpo. E quando ele voltou, ele se lançou para a batalha com uma velocidade, uma potência absurda, pronto para destruir completamente os alienígenas que estavam vindo. E em um dos momentos mais épicos, inclusive, foi quando a Momo e a Mamola lá, elas estavam encurraladas pelos alienígenas de armadura espacial e o Ocarun foi ejetado do fio telefônico ali e ele se moveu tão rápido que parecia como se fosse um raio atravessando o campo de batalha, atacou os inimigos antes mesmo que eles piscassem e aí, irmão, esmagou uma sequência devastadora de monstros ali, colisões, saiu batendo em tudo. E finalmente, usando o All Out, ele amplificou a velocidade insana e destruiu completamente a armadura alienígena num único golpe, antes mesmo de ele tocar na Momo. Assim, ele e a sua família saíram por cima dessa luta, né, provando que ele era um dos combatentes mais perigosos de toda essa série. E dali a gente segue pro arco de Damara, onde nós temos ali o auge do poder do Ocarun. Nesse arco, tudo sai dos trilhos, galera. A Momo fica presa dentro do diorama lá, amaldiçoado, né, que tá com o mestre das cartas, e a única forma de escapar dali era acabando com o yokai que estava por trás disso tudo. O Ocarun mergulha direto no tronco amaldiçoado lá, fazendo de tudo para salvar a Momo, e nesse momento é que ele enfrenta a aterrorizante e ridiculamente poderosa Carta do Conto de Fadas, tá? O verdadeiro vilão responsável pelo caos do tronco amaldiçoado. Mas antes que ele pudesse derrotar esse vilão, a carta escapa. A Momo ainda estava presa e não poderia escapar a menos que esse yokai fosse destruído. Então o Ocarun corre atrás dele. Quando ele alcança ela, já estava lutando contra o absurdamente poderoso Conde lá, mano. O problema é, o Ocarun ele já tinha usado os seus All Out, aí, os dois que ele podia, e não tinha mais como ele assumir a forma da Vovó Turbo. Então o que ele fez? Ele forçou os limites dele ao máximo. Ele empurrou as transformações além do que ele podia suportar e acabou sofrendo uma mutação para a nova forma selvagem. Dentes mais afiados, máscara distorcida, óculos transformados em olhos brilhantes e assustadores e os cabelos brancos fluidos continuaram, só que mais longos. Com essa forma, o Ocarun ele lutou do lado a lado ali com o Sandman, né, no final das contas, e juntos eles conseguiram derrotar a Carta do Conto de Fadas, liberando a Momo de uma vez por todas. Mas não era só isso, tá? Depois dessa vitória, o Ocarun também recuperou a segunda bola dele. Sim, agora ele finalmente tem as duas bolas de volta e isso nos leva à próxima forma do Ocarun. Bom, já que a gente tá descobrindo aqui, falando de todas as formas, vamos entrar num território insano agora, tá? A próxima forma dele é quando ele devolve os poderes pra Vovó Turbo, ele realmente entrega os poderes de volta pra ela, mas isso não significa que ele voltou a ser apenas um humano nerd fraco. Não, de jeito nenhum. Mesmo sem os poderes, o Ocarun agora ele é um monstro absoluto. Durante uma aula de educação física, por exemplo, ele humilhou o seu antigo valentão lá, cara, passou por ele em alta velocidade numa corrida, arremessou coisas muito mais longe do que ele, fez exercícios que envergonharam os caras repetidas vezes, graças à sua força física sobre-humana.
rapidinho a escola inteira começou a ouvir falar desse cara, e aquele nerd esquisito começou a virar um super popular que todo mundo achava incrível. Mais tarde, quando ele e Ira foram atrás de Kukiro, lutaram contra o exército lá de vários monstros e tal, o Wakaru usou a agilidade insana para esquivar ali e sair entre os ataques mantendo em movimento. Só que o físico dele sozinho não é o suficiente quando ele acabou cara a cara com o Rai, que tinha literalmente herdado o poder da velha yokai saltadora, mano. Enquanto o Wakaru era completamente esmagado nessa luta, ele acabou desbloqueando a próxima forma, que era a forma de armadura de nanopele. Durante essa batalha aí, o Quinta conectou o Wakaru com a armadura de nanopele, e essa armadura não só protegeu ele, mas também deu novas ferramentas para ele contra-atacar. Nas costas, a armadura ganhou propulsores a jato, que permitiu que o Wakaru decolasse pelos ares, desviando dos ataques, lançando investidas rápidas. Além disso, as pernas foram equipadas também com pilares bunker, que podiam ser usados para poder esmagar os inimigos com golpes devastadores do calcanhar, impulsionando, né? Ou então usar até para propulsão, para subir, tudo mais, saltos gigantescos, tudo isso. E mesmo com todo esse poder, Rai ainda era forte o suficiente, então o Wakaru e Quinta decidiram ir além, combinando as suas forças em uma armadura ainda mais insana, cara. Eu nem sei bem como é que a gente descreve aquela armadura, mas trabalhando juntos nesse traje atualizado, eles finalmente conseguiram derrubar Hess no final das contas. E isso nos leva à última forma mostrada até agora, a forma Oni Club, tá? Depois da vitória sobre Hess, Seiki pediu a Manjiro que entregasse ao Wakaru a Oni Club, que à primeira vista parecia ser só um graveto queimado, tá? O Wakaru até achou que tava tirando sarro da cara dele, mas não tava não. Essa arma era muito poderosa. A Seiki explicou que o Oni Club, ele é uma arma confiável, extremamente forte, que ajudaria o Wakaru a compensar a ausência dos poderes da Vovó Turbo. No caso lá, o Manjiro, no final das contas, treinando ele no uso desse artefato, só dava pra imaginar o quão insanamente overpower o Wakaru poderia se tornar. Só que, por enquanto, resta a gente só esperar pra ver o que acontece a seguir, porque a gente não tem exatamente o que vai acontecer, tá? Bom, a partir daqui, o Wakaru provavelmente ainda vai ter muito mais evoluções, e eu vou trazer essas evoluções aqui no canal se vocês quiserem, então comenta pra caramba aí, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho se você curtiu, pra continuar acompanhando a evolução do nosso Prota e dos outros personagens também. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por mais um vídeo, adoro trazer vídeos pra vocês, Dandadan é um dos animes favoritos da temporada. Beijo no coração, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!